Hoje, como você pode ver, nós não estamos em quatro paredes. Estamos aqui ao ar livre para gravar uma mensagem para o teu coração. E desde já eu quero agradecer você. Seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus possa derramar graça sobre a sua vida. E o tema que eu queria falar hoje com você é onde encontrar alegria e força. Onde encontrar alegria e força. Nós vamos olhar a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses, essa foi a primeira igreja na Macedônia, ao qual foi fundada pelo apóstolo Paulo. E o tema central dessa carta que Paulo escreve é realmente a alegria e a força que nós encontramos em Cristo Jesus. E eu queria compartilhar algumas verdades com você nesse texto. Primeira verdade, que Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Você sabe quando Paulo diz em Filipenses 1:21, ele vai dizer assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você sabe que Paulo, antes de se converter, ele era um perseguidor. Ele perseguia, mandava perseguir os cristãos, matar e prender. Mas no caminho de Damasco, lá em Atos 9, você percebe que ele tem um encontro com Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, e Jesus diz para ele: por que me persegue? Então naquele momento Paulo vai ter a sua vida completamente mudada. Você sabe, ele fica 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar absolutamente nada. E naquele momento ele é direcionado numa cidade mais próxima. Então Deus levanta um homem chamado Ananias para ir ao encontro dele, para orar por ele. E quando Deus fala com Ananias, é interessante lá em Atos 9:11, que Deus vai dizer que esse homem está orando, Saulo está orando, e ele teve uma visão de que um homem entrava na sua casa e orava por ele. Quando Deus fala com Ananias, Ananias sabia do histórico dele e diz assim: mas esse homem, ele manda perseguir, matar os cristãos, prender os cristãos. Então Deus diz para Ananias: Ananias, este é para mim o instrumento escolhido, eu escolhi ele para manifestar a minha graça e a minha bondade. Então Ananias vai, ora por ele, abençoa a vida dele. Naquele momento você percebe que ele começa agora a servir e andar com o Senhor. Então Paulo está dizendo isso não com uma abnegação de perder a sua vida, pelo contrário, ele está dizendo que nesse momento ele encontrou uma alegria e uma paz verdadeira em Cristo. E é aqui que eu quero falar com você. Nós encontramos alegria quando a nossa vida está completamente entregue para o Senhor Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. E aí ele vai continuar dizendo ainda, se ele está nos encorajando a buscar a Cristo e a servir a Cristo e estar diante do Senhor, Paulo está querendo encorajar eu e você a termos e experimentarmos essa nova vida de alegria. Mas não só isso, ele vai dizer que aonde vai ser o nosso maior exemplo a ser seguido. E aí você olha, Cristo é o nosso maior exemplo. Olha o que diz Filipenses 2, do 5 ao 8. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Você vai ver que Jesus, ele não só se esvazia de toda a sua glória, de toda a sua divindade, e assume a figura humana para poder abençoar a minha e a sua vida. Quando nós olhamos para Cristo como nosso exemplo, nós temos que nos esvaziar de todo o nosso eu, todo o nosso egoísmo, colocar tudo isso para fora para poder andar com o Senhor. Mas não só isso, ele mostra para nós que ele não veio para ser servido, mas sim para servir a mim e a você. E aí quando você olha para Jesus, lá em João, capítulo 13, você percebe que Jesus pega uma bacia com água e uma toalha branca e vai lavar os pés dos discípulos. Ali você vai ver que Pedro fica irritado com aquela situação. Pedro não quer que Jesus toque nos seus pés, porque ele sabia que daquele momento em diante, o Mestre, o Senhor, o Rei dos Reis, está fazendo uma atitude que seria uma atitude nossa também, de servir uns aos outros. Então nós somos chamados a servir uns aos outros, a poder abençoar a vida das pessoas que estão à nossa volta, que estão do nosso lado. Mas não só isso, ele vai dizer que Cristo não só veio para servir a mim e a você, mas também que ele se humilhou. E ele se humilhou. E se humilha diante para quê? Para poder trazer essa paz, essa vida nova para mim e para você. Mas não só isso, ele diz que ele não veio fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade do Pai. E sempre Jesus vai deixar claro
que a vontade dele não é a dele, mas sim cumprir a vontade do Pai. Mas quando você olha no momento que Jesus está passando, lá em Lucas 22, do capítulo 39 e seguintes, você vai ver que naquele momento, antes da crucificação, no Monte de Getsêmani, Jesus está ali naquele momento com os discípulos orando, e Jesus diz assim: Pai, se possível, se queres, passa de mim esse cálice. Ali você vai ver que a alma de Jesus está gritando para fazer a sua vontade, para cumprir a sua vontade. Contudo, ele volta logo atrás e diz assim: contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Esse exemplo de Jesus mostra que nós também não viemos para fazer a nossa vontade, estamos para cumprir a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Nós somos o instrumento que Deus colocou na terra para manifestar o seu reino e a sua graça e a sua bondade. Mas muitas das vezes nós sabemos que não é fácil deixar a vontade de Deus prevalecer. É como nós oramos a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6:9, quando nós vamos dizer assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós estamos dizendo para o Senhor cumprir a sua vontade. E nós precisamos entender que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus são melhores do que o nosso. Então que nós possamos seguir esse exemplo que é Jesus, olhar para Jesus, modelar a sua vida e espelhar na sua vida aquilo que nós vamos então seguir daqui em diante, daqui para frente. O nosso Senhor, ele vive, o nosso Redentor, ele vive, ele reina. Mas não só isso. Paulo diz que depois que ele é a nossa vida, ele é o nosso exemplo, Paulo vai dizer que ele é o nosso alvo. Que alvo? Olha o que ele diz em Filipenses 3, do 12 ao 14. Ele diz assim: não que eu tenha já recebido, tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para se diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele tem um alvo na sua vida. O seu alvo é servir a Cristo. Isso mostra para mim e para você que nós temos que ter alvos na nossa vida, metas na nossa vida. E quando Paulo vai dizer ainda lá em 1 Coríntios 9, 26, ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo está retratando um lutador. Quando ele entra no ringue, ele entra com um alvo estabelecido: derrubar o seu oponente, fazer com que o seu oponente venha à lona. Então ele tem os seus alvos bem definidos. Nós precisamos estabelecer alvos na nossa vida, a médio, a longo prazo ou alvos a curto prazo. Mas nós precisamos ter um alvo na nossa vida. E o primeiro alvo do apóstolo Paulo era o Senhor. Nós temos que entender que o alvo da nossa vida tem que ser o Senhor Jesus. Como lá em Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que a gente possa ter o Senhor Jesus como alvo principal da nossa vida, como meta a ser alcançada e prosseguir diante desse alvo que é o Senhor Jesus. E por último, o apóstolo Paulo vai dizer: Cristo é a nossa força. Olha o que ele diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós olhamos isso, muitas pessoas usam como um jargão: posso todas as coisas que ele fortalece. Mas quando você vai ver o contexto acima, Paulo diz que ele aprendeu na fartura, na escassez, ele aprendeu na pobreza, ele aprendeu muitas vezes ser preso, encarcerado, injustiçado, apanhar em praça pública. Todo o histórico que ele passa, tudo que Paulo passou na vida, ele entendia que a sua força vinha do Senhor. Então não importava as circunstâncias ou o momento que ele estava vivendo, ele entendia que tudo vinha do Senhor, da parte do Senhor, e era o Senhor que fortalecia ele. A nossa força, ela também vem do Senhor, vem da presença do Senhor. Quando eu entendo que a nossa força vem do Senhor Jesus, eu posso acontecer o que for na minha vida. Eu vou entender que eu fui escolhido pelo Senhor e os planos dele são melhor para mim. Você lembra de Ruth? Ruth e Noemi? Noemi, você vai ver a história de Ruth e Noemi. Noemi, quando ela perde Elimeleque, ela perde os seus 2 filhos. No versículo 20, Ruth 1, 20, ela vai dizer assim: não me chame mais Noemi. Noemi, o nome Noemi significa agradável. E ela diz: me chame de Mara, porque com amargura o Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim. Ela atribuiu toda a tragédia familiar, tudo que ela enfrentou, tudo que ela passou, a sua perca, a sua pobreza, ela colocou então diante do Senhor. Mas ela não entendeu que lá na frente Deus mudou toda a história, todo o cenário.
Deus coloca um Boaz na vida delas, Deus coloca uma nora que vai abençoar a vida dela, e no final da história, lá em Ruth 4, você vai ver que Deus muda todo o cenário. Através de Boaz e através de Ruth, Deus concede um neto para que ela possa cuidar desse neto e esse neto cuidar dela na sua velhice. Então muitas das vezes nós não entendemos os planos de Deus, o que acontece na nossa vida, mas eu posso compreender que tudo que acontece vem da parte do Senhor. Então eu vou entender que a minha força não é minha mesmo, a força não vem de mim, a força ela vem então do nosso Senhor Jesus. É isso que Paulo está apontando aqui nessa carta. A alegria nós encontramos em Cristo, a nossa força nós encontramos em Cristo. Então nesse momento que eu e você estamos vivendo e passando, você vai encontrar essa verdadeira alegria no Senhor Jesus. E uma coisa interessante que o Senhor Jesus, Ele quer eu e você venha para perto dEle. E não importa tudo que a gente fez. Quando você olha a vida do apóstolo Paulo, você vê que todo o passado fica para trás e a partir daquele momento ele passa a viver uma nova vida. Quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu passo a viver um momento novo diante do Senhor. E eu queria fechar isso com você hoje, para abençoar a sua vida, com o Salmo 19:4. Eu gosto muito desse Salmo, porque ele diz assim, olha o que diz o Salmo 19:4. As minhas palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui Davi está dizendo que o quê? Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis, aceitáveis à presença do Senhor. Que a gente possa dizer isso para o Senhor, que você possa experimentar essa verdadeira alegria que nós encontramos no Senhor Jesus, na presença do Senhor Jesus, experimentar o amor dele. Como o apóstolo Paulo está dizendo, que Cristo cresça em mim, que Cristo possa crescer dentro da sua vida e aquilo que Deus deseja manifestar aqui nessa terra, Ele possa manifestar através da sua vida. Que Deus abençoe você poderosamente, que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida e que a bondade de Deus venha resplandecer sobre você. Um beijão no teu coração. Tamo junto. Até o fim.